Olá pessoal, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Já gravei a aula de Ciências Naturais, agora vamos falar um pouco sobre Geografia. Quero só afirmar que dessa vez estou gravando em casa porque estou gripado, mas até então está tudo bem, tá bom? Vamos continuar os nossos estudos e no grupo 5 nós vamos falar sobre Brasil urbano, tá? Então, quando a gente fala sobre o Brasil urbano, a gente precisa compreender que o espaço urbano ele é essencial para que a gente entenda o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é todo o espaço que nós temos no mundo, mas ele se divide em urbano e rural. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula hoje. Bem, para início, nós vamos falar sobre o surgimento das cidades brasileiras. Então, lá na página 216, eu vou deixar o livro aqui compartilhado para que a gente possa ir acompanhando passo a passo. Então, como que surgiram as cidades? Quais foram suas características? Como elas se dividem? Tudo isso faz parte do estudo do espaço geográfico. Então, hoje, nós temos as cidades com características bem distintas. A primeira divisão é a população rural e também a população urbana. Então, a população rural consolida aquele grupo de pessoas cuja realizam atividades econômicas mais principalmente do setor primário, ligadas ao setor primário, agropecuária, agricultura, extrativismo, criação de animais. E a população urbana é aquela que se organiza aqui nas cidades, né, que trabalha em lojas, no setor terciário, no setor secundário, que é o processo de industrialização, comércio, bens e serviços. Então, essa divisão ela é muito clara. O Brasil, gente, ele possui a sua maior população urbana, mas esse número não era desde o surgimento do país, não existia. Nós tínhamos mais pessoas na zona rural do que pessoas na zona urbana. E aí, com o processo de industrialização brasileira e também com o êxodo rural, que foi a saída do homem do campo por falta de emprego, pela substituição das máquinas, ele veio, na verdade, para a cidade. As pessoas vieram para a cidade. Então, hoje nós temos uma população mais urbana que rural. Então, a maior parte da população brasileira está localizada nas cidades, mas já parou para pensar como que essas cidades surgiram, como elas evoluíram e se tornaram o que são atualmente? Então, imagine, se uma cidade muda de um ano para outro, imagina ao ao decorrer de muitos anos. Então, nós temos essa foto aqui para que a gente possa comparar ah, da Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. Então, nós temos essa Praça 15 de Novembro lá no século XVIII e a Praça 15 de Novembro atualmente. Então, percebam que muitas coisas mudaram. Logo do lado, nós temos um enorme prédio que nós não tínhamos. Então, a cidade ela vai se transformando, nós estudamos isso no sexto ano passado, tá bom? Então, a gênese das cidades, a origem das cidades. Bem, gente, o surgimento de cada cidade está muito ligado ao desenvolvimento social das atividades humanas. Então, que desenvolvimento social é esse, professor? O trabalho. O trabalho, as construções, né, a modificação dos centros urbanos, a modificação da vegetação natural. Tudo isso está muito ligado ao desenvolvimento e à origem de cada cidade. Então, lá nas primeiras civilizações, eles iniciaram, por exemplo, práticas na agricultura. Então, a partir daí, o solo mudou, o relevo se modificou e pequenas aglomerações passaram a se formar nas cidades. Então, foi daí que iniciou o processo de surgimento de uma cidade. Então, as aglomerações de habitação aqui, ó, de habitações, elas traziam diversas vantagens para as civilizações antigas. Até porque quando esses habitantes se juntavam, eles desenvolviam atividades agrícolas em conjuntos, realizavam trocas de produtos, serviços mútuos e também se protegiam contra alguns inimigos. Então é muito melhor viver aglomerado, é muito melhor estar com outras pessoas do que viver sozinho. É claro que para pedir um socorro, para um ajudar o outro, é bem melhor. Então foi nesse processo que se surgiu a cidade, um ajudando o outro. Então, com o tempo, essas áreas elas se tornaram complexas e atraíram outras estruturas sociais importantes,
como a igreja, uma administração local, atividades econômicas e sociais humanas. Então, essas aglomerações elas foram crescendo e foram se desenvolvendo. Hoje, por exemplo, os nossos povoados que nós conhecemos aqui próximo, e todos eles possuem igrejas, né? Então, assim, esses povoados surgiram de uma família que foram povoando com 2, 3, 4, 10 famílias, abriram uma congregação, abriram um pequeno comércio, e aí isso começa a crescer até chegar ao nível de uma determinada cidade. Então, o surgimento de produção capitalista e a Revolução Industrial alteraram significativamente a função das cidades. Com esse surgimento, ou seja, com a implementação do dinheiro e da produção, as atividades comerciais e industriais também se concentraram nesses locais e passaram a atrair mais moradores. Então, a produção capitalista, ou seja, o capital, eu tenho, eu ganho, eu posso, juntamente com a Revolução Industrial, que foi o processo que ocasionou o êxodo rural, de substituição das máquinas por pessoas, fez com que as pessoas viessem para a cidade e se desenvolvessem aqui. Então, hoje a cidade ela tem um papel muito importante, principalmente na economia de cada um. E o que acontece? Que esse quadro mostra muito bem. Nós temos o início da atividade agrícola, né, com o surgimento das primeiras aglomerações urbanas, e aí surgiram diversas coisas, diversos processos nas cidades. Houve uma maior facilidade na organização social e na proteção das comunidades, porque eles estavam juntos em coletivo. Também houve o estabelecimento de estruturas religiosas, administrativas e legislativas, propondo, na verdade, leis para as cidades, uma administração, como hoje nós temos prefeitos e vereadores, também o estabelecimento de atividades religiosas. Houve também o desenvolvimento de atividades de cooperação na produção agrícola. Então, cada família, cada pessoa que habitava a cidade tinha a sua participação na agricultura e a possibilidade de trocas dos produtos excedentes de produção. Então, eu troco milho por feijão, eu troco algodão por arroz, enfim, por aí vai. Então, foi daqui que surgiu o início da produção capitalista, ou seja, o início da produção do dinheiro, cada um ganhando sua parte, trabalhando coletivamente no trabalho em função do seu lucro. E tudo isso aumentou a necessidade de mão de obra e concentração populacional das cidades. Isso foi o que fez com que cada cidade crescesse. As cidades do Brasil, gente, elas estão ligadas diretamente com o processo de colonização dos portugueses. Os portugueses colonizaram o Brasil e aí implantaram um pouco também da sua cultura em nossa região. Então, como meio de escoar as matérias-primas, né, encontradas no território, os primeiros centros urbanos estavam nas regiões e funcionavam como portos, como é o caso de Salvador, como é o caso de Ilhéus, na Bahia. Essas cidades elas foram habitadas inicialmente pelos portugueses no período da colonização, e eram cidades nos portos justamente para exportar com facilidade as riquezas que eram produzidas aqui no Brasil para a Europa. Então, essas cidades, elas formam-se por meio da transformação do espaço e são frutos do tempo histórico. As primeiras cidades surgiram nesse sentido. Aqui se desenvolvia a economia que era exportada para as capitais europeias, tá bom? Então, é possível perceber na malha urbana de um município alguns traços de sua origem, a localização do centro urbano, ou a forma e no traçado de suas ruas e avenidas, tamanhos, quadras. Por exemplo, a nossa cidade ela tem um elemento chave que participou da sua origem, que é o Rio Balsas. Então, o Rio Balsas é a nossa marca. Foi por lá que iniciou o processo de povoamento de nossa região. Então, é um fator histórico, é uma marca específica. Nós também temos ali a casa do primeiro morador de Balsas, que foi a casa de Antônio Jacobina, aquela casa verde com branco na Praça da Matriz. Também é um traço importante para a cidade de Balsas. Então, as cidades mais antigas do Brasil, elas foram fundadas no período colonial, durante o início da ocupação portuguesa aqui no Brasil, e nós podemos perceber um padrão de organização espacial, né, que é parecido com um padrão de uma metrópole.
Então, esse desenvolvimento, gente, ele está ligado, na verdade, às primeiras cidades que foram desenvolvidas. Então, aqui, ó, diminuir a tela, nós encontramos as estradas. Nós temos as estradas em uma cidade. Nós vamos ter a delimitação aqui de uma cidade alta, ou seja, quando a gente falar de cidade alta e delimitação de cidade baixa, nós vamos estar falando em classe alta e classe baixa. Portanto, a classe alta ela fica mais presente nas casas mais elitizadas, em apartamentos, em condomínios fechados. Nós vamos ter a cidade baixa, que é mais periférica. Nós vamos encontrar, por exemplo, a sede administrativa, prédios de prefeituras, prédios de secretarias, igrejas, outras instituições da Igreja Católica, casas, habitações, uma área comercial, enfim, essa é a distribuição básica de uma cidade. Então, como eu falei cidade alta, cidade baixa, a gente precisa compreender cada conceito. Então, cidade alta, gente, estava localizada em um ponto privilegiado da cidade, como os altos morros, de onde era possível ter uma visão ampla da região. Isso a tornava mais protegida de possíveis inimigos. Então, essa é a estrutura da cidade alta. Então, na cidade alta, geralmente se encontrava a sede eclesiástica da cidade, ou a igreja, a sede administrativa, órgãos jurídicos e militares, e também as moradias de classe alta. Ou seja, a cidade alta ela se localiza sim em um ponto mais alto, mas se não se localizar em um ponto mais alto, é aquele local em que se encontra classes altas, classes média altas e também o ponto administrativo e religioso. As cidades baixas, gente, se localizam em região de altitudes baixas, com áreas costeiras, como nas cidades litorâneas, por exemplo, próximas de rios e do interior. Se encontram armazenadas a produção agrícola, a produção de mercados. E a cidade baixa, gente, ela apresenta diversos pontos de vigia e guarda, que garante também a sua proteção, até porque são nessas cidades que se encontram também a classe mais pobre, digamos assim. Então, nessa imagem aqui, ó, nós podemos perceber o elevador Lacerda em Salvador. É possível observar a divisão entre cidade alta e cidade baixa. Essa cidade alta ela fez parte do início do processo de formação das cidades no Brasil. Nós vamos encontrar ruas e avenidas, né? Então, vamos encontrar também outras funções religiosas. Isso para a gente compreender como é a estrutura da cidade de acordo com aquilo que os portugueses trouxeram para o país. Nós vamos ter cidades também com funções específicas, tá? Então, essas funções, elas são desenvolvidas nas cidades e elas se acumulam ao longo da história. Então, com esse processo industrial, as cidades elas passaram, por exemplo, a abrigar as fábricas, né, que desempenham um papel importante de urbanização, de crescimento econômico. Então, além disso, elas passaram a especializar-se em outras áreas. Nós temos aquelas cidades com função política, como é o caso, por exemplo, da capital de Brasília. Aliás, a capital Brasília, a capital São Luís, a capital Teresina, mas essas capitais de nossos estados nem apresentam tanto essa função política. A capital mesmo com função política, a cidade, é Brasília, que possui sedes legislativas e executivas de todo o Brasil. Nós podemos perceber essas cidades com função política por possuir um setor de serviço muito desenvolvido nessa área, como é o caso de Brasília. Nós vamos encontrar aquelas cidades com função religiosa, e é um dos aspectos de nossa cultura também. Tem grande importância na dimensão brasileira. Então, boa parte do Brasil, por exemplo, deve sua ocupação às missões religiosas históricas. Nós somos um país altamente religioso. Então, entre as cidades religiosas, nós podemos diferenciar aquelas que apresentam atividade religiosa constante, portanto, todo o tempo, como é o caso de Aparecida, em São Paulo, Trindade, no Goiás, que é uma cidade extremamente religiosa, possui função religiosa a todo tempo, Juazeiro do Norte, por exemplo, com a questão do Padre Cícero, enfim, nós vamos encontrar a cidade que possui uma atividade religiosa constante, e nós vamos encontrar também aquelas cidades que recebem um grande quantitativo de pessoas somente em uma área
em um determinado período do ano. Como é o caso, por exemplo, de Belém do Pará, que recebe a cada ano milhões de pessoas para o Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa encontrada por lá. Nós vamos ter aquelas cidades com função agrícola, e nesse caso nós podemos citar a nossa cidade de Balsas, Bom Jesus, no Piauí, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. São cidades que apresentam uma função agrícola, apresentam fronteiras agrícolas, produção agropecuária extensa. A cidade é conhecida pela agricultura, como Balsas, por exemplo, é a capital da agricultura do Maranhão. E aí nós vamos encontrar essa função muito presente na cidade. A economia gira em torno disso, a economia trabalha para isso, a maioria dos empregos estão nessas áreas, enfim. Nós vamos encontrar as cidades com função turística, como, por exemplo, Foz do Iguaçu, mas nós também temos outras cidades, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Aracati, no Ceará, onde nós vamos encontrar a Canoa Quebrada, um local muito lindo. Diversas outras cidades, principalmente no Nordeste brasileiro, apresentam essa função turística, né, que desenvolve também economia para essas cidades e apresentam uma grande circulação de pessoas, uma circulação flutuante, que são aquelas pessoas que vêm atraídas pelas belezas naturais de determinada cidade. E também tem aquelas cidades que apresentam outras funções, né? Como é o caso de Orilândia, no norte, no Pará, que apresenta também uma grande atividade de extração de minérios, situada na Serra dos Carajás, como as atividades militares lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Enfim, essas cidades apresentam funções específicas, funções aliás, a cidade apresentam atividades que condicionam essas funções, ou seja, que atraem pessoas para essas funções, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura cuidadosa disso que nós acabamos de estudar. É muito fácil de compreender. Lá da página 216 até a página 221, para vocês compreenderem melhor todo esse conteúdo. A atividade para casa é a página 244, tá bom? Então, página 244, não deixem de fazer. Muito obrigado pela participação na aula, um abraço, fiquem com Deus. Tchau!